Abram suas Bíblias no livro de Cântico dos Cânticos, capítulo 2, ou Cantares de Salomão, não sei como está na sua Bíblia aí, mas é logo depois de Provérbios, Eclesiastes, no Antigo Testamento, capítulo 2, versículos de 15 a 17. Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículos de 15 a 17, diz assim a palavra de Deus: Apanhai-me as raposas, as rapozinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. O meu amado é meu, e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Antes que refresque o dia e fujam as sombras, volta, amado meu. Faze-te semelhante ao gamo ou ao filho das gazelas. Este livro, Cântico dos Cânticos, obrigado, Richardinho. O Cântico dos Cânticos é um livro de poesia, um livro que foi usado pela cultura judaica durante festas. É um livro de cântico, é um livro que era lido nas festas, mas também cantado, né? Principalmente na festa judaica. Haviam 5 livros que eram tidos como esses livros cantados e lidos como poesia, e Cântico dos Cânticos está dentre estes. Este livro, ele retrata uma poesia de um homem para uma mulher. Eu acho isso maravilhoso. Na nossa cultura nós não temos isso. Perdemos esse romantismo. O livro é cheio de romantismo, cheio de amor em papel, né? Tem a Casa de Papel, mas tem o amor em papel. O amor em papel são poesias que um homem escreve para uma mulher, mostrando, demonstrando o seu amor. E quem escreve esse livro é Salomão, um homem todo apaixonado, cheio de sabedoria, mas apaixonado pela Sulamita, sua esposa. Então ele escreve este livro. E esse trecho é uma advertência. Um homem cheio de amor, nessa relação de amor, ele retrata aquilo que a esposa representa. Sulamita, provavelmente ela trabalhava numa vinha, numa plantação de uvas. E Sulamita, Salomão diz a ela: apanhe as raposas, pegue as raposas. Imagine você numa plantação de uvas, e você planta, cultiva, trabalha tempos, e quando, o texto diz, quando a vinha está dando flor, está em flor, ela está pronta para dar os frutos, vem as raposas, vem as raposinhas e... Aqui é uma plantação de uva. Eu quis colocar para vocês verem os cachos cheios de uva. Você trabalhou para esses frutos acontecerem. Você está pronto a pegar esses frutos. E antes de acontecer isso, tem que apontar para onde? Para lá, né? Antes de acontecer isso, antes de ficar o cacho cheio de uvas, fica assim. O texto diz que flor da vinha.
O cacho, quando está cheio de flores, quando está florido, está significando, está dando o resultado que vai ter muitas uvas. Vai ter muitas uvas. Então, antes de ficar cheio de uvas, primeiro fica assim, pronto para dar frutos. Aí vem a abençoada, né? Ou a maldita da raposa, e pega os cachos de uva e come. E o texto fala de raposas e de raposinhas. E as raposinhas, elas não alcançam os cachos de uva, elas não alcançam os cachos das flores das uvas. Então o que ela faz? Ela come a raiz do pé de uva. Ela come o caule, ela come a origem da planta. E aí eu te pergunto, meu querido, meu amado, meu irmão, minha irmã, o que é pior que o texto está nos dizendo? As raposas ou as raposinhas? Aquelas que comem a raiz da planta, ou aquela que come os frutos ou as flores que já vão dar frutos? O texto diz: apanhai as raposas, vírgula, as raposinhas que devastam a vinha. As raposas grandes, elas parece um cachorro, um animal, e elas vão até a vinha e elas ficam de pé e pegam os frutos, e pegam as flores e comem as frutinhas. Se elas fossem embora, na próxima primavera ia ter uva de novo. Mas as raposinhas, comendo a raiz da planta, comendo a raiz da videira, na próxima primavera não vai haver frutos. E eu queria pensar nessa analogia de Salomão. Salomão está dizendo isso para sua esposa, ou futura esposa. Vamos cuidar do nosso relacionamento de amor. Vamos prestar atenção como uma vinha simbólica dentro da nossa família, dentro da nossa futura família. O que pode atrapalhar o nosso amor, a nossa relação de amor? Raposas que pegam os frutos que estão para nascer, que nós cultivamos, que nós plantamos, que nós lidamos, lutamos por ele, e quando está pronto para dar frutos, vem a raposa e acaba com os frutos. Mas também vamos prestar atenção, vamos identificar nesta noite como igreja, vamos pensar o que pode estar comendo a raiz e acabando com a raiz da relação do amor. E vamos pensar em família. Os estudiosos, eles analisam esse texto de pelo menos duas formas. A tradição judaica entende que o homem desse texto é Deus. E a mulher é o povo de Israel. Eles fazem essa alegoria no texto. Interpretam dessa maneira. A tradição cristã, ela faz a analogia desse texto de forma alegórica, trazendo o homem como sendo Jesus, como sendo o noivo, e a mulher como sendo a igreja, a noiva. E dentre o noivo, pensando em Jesus Cristo, o noivo, e a igreja, vamos pensar nós como igreja, o que atrapalha essa relação de amor nas nossas vidas, como vida cristã, a sua vida cristã, o que atrapalha você, meu querido? O que tem sido raposinhas que tem te afastado dessa relação de amor com o Senhor Jesus, e as raposas que atrapalham esse relacionamento com Deus? Parece que quando nós nos convertemos, quando nós
se tornamos essa noiva, nós esperamos o Senhor, nós queremos estar relacionados com Jesus, nós queremos viver esse amor. E Efésios vai apresentar uma recomendação aos maridos crentes. Maridos, amai as vossas esposas. Como? Como Cristo amou a igreja. A primeira coisa que eu queria pensar na relação de vida cristã, no amor de Cristo. Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange. Paulo, ele de alguma maneira, ele olhou para Jesus, olhou para essa relação de amor entre igreja, ele sendo igreja, porque ele era um perseguidor da igreja, ele era um camarada que odiava os cristãos, odiava Jesus Cristo. Um dia ele tem um encontro com Jesus e ele vê e ele reconhece o amor de Cristo. E esse amor, pensando nessa relação de amor, ele olha para o amor de Cristo e ele fala: esse amor me constrange. Eu quero dar minha vida, eu quero me dedicar a Jesus, eu quero viver para Jesus, porque o que Ele fez por mim é só quem ama de verdade, é só numa relação de amor que você pode perceber isso. Queridos, dentro das nossas famílias, nós amamos nossas famílias. Você vê os filhos falando das mães, as mães poderiam falar dos filhos, há uma relação de amor que nós não duvidamos, como de Cristo nós não duvidamos. Mas existem pequenas coisas, e existem grandes coisas, existem coisas médias que atrapalham o nosso relacionamento e a nossa percepção desse amor. É como num casamento. Você mora com a sua esposa. No começo você falava coisas bonitas para conquistá-la, desde a sua beleza. Você tinha alguns gestos, alguns toques de carinho. Você tinha desejo de estar perto. Você queria o tempo todo estar na presença dela. Salomão está falando isso. Vamos prestar atenção naquelas coisas que atrapalham, porque está tão bom. É tão gostoso essa relação do nosso amor. E na vida familiar é assim, a gente tem um amor, mas vai passando os anos, você está casado e todo dia vê, e todo dia está ali, e chega um momento que você vai perdendo a sintonia do amor. Vai perdendo o olhar para a esposa como alguém que te ama de verdade. Parece também com a relação da mãe com o filho. A mãe já é sua, é minha amada, eu sou amado dela, então já é obrigatório nós nos amarmos. Como se amor pudesse ter alguma obrigação. E aí chega um momento que você, dentro dessa peça, eu achei legal, porque quando a gente é criança, mãe eu te amo, mãe eu te amo, mãe eu te amo. Aí quando chega com 11 anos, você diz, af, tudo que a mãe fala, já viu? Lá em casa eu ouço essa palavra o tempo, af, a mãe fala, af. Não sei se vocês já ouviram isso, af. O que é af, gente? Af, e fica lá, af. Aí quando chega com 16 anos, minha mãe é chata. Tudo que a mãe fala é chata, a mãe é chata. Com 18 anos ele quer sair da casa da mãe, já viu? Quer, não vejo a hora de sair fora. Aí quando chega 25 anos ele começa a olhar, minha mãe tinha razão. Com 30 anos ele está doido para voltar para a casa da mãe. E aí com 50 anos ele diz, se minha mãe estivesse aqui. Não, com 50 anos, às vezes ele está ainda, não quero perder minha mãe, né? Que eu estou chegando nos 50. Minha mãe está viva ainda, graças a Deus. Mas com um pouquinho mais, você, puxa, gostaria tanto que ela estivesse aqui de volta.
Parece que mas por que em algum momento da vida a gente não percebeu, a gente perdeu? Em vez de constrangimento pelo amor da mãe, em vez do constrangimento pelo amor de Cristo, pelas nossas vidas, nós nos acostumamos, ficamos anestesiados com o amor. Nós não percebemos que raposinhas que eliminam o amor é o esfriamento, é a indiferença. Se você estiver em casa, tanto faz ou tanto fez. A mãe está na mesa e todo mundo no celular. Deus está querendo ouvir uma oração sua e você nem, como se Deus não existisse. Ele é meu já, é meu Deus. Eu vivo com Ele, Ele está comigo, está tudo bem. Indiferente. Mas eu estou aqui todo domingo, estou ouvindo. E saio diferente. Ontem eu compartilhei com os jovens o texto de Tiago. Tiago diz que você se olha no espelho, e você sai do espelho e vai fazer algumas coisas, e você não se lembra mais da sua própria face. Tenta lembrar da sua face. Parece incrível isso. Por isso que a Bíblia é a palavra de Deus. Você não consegue se lembrar do seu próprio rosto que você vê todo dia. E o autor de Tiago, que é Tiago, ele está dizendo isso acerca da palavra de Deus. Nós sabemos que Deus nos ama. E com o amor que Ele tem por nós, Ele quer falar conosco. Hoje Ele quer falar com você. E o que Tiago está dizendo? Que se você, como espelho, se você ouve a palavra, você ouviu a palavra é um espelho, que você olha e se vê nela. Se você ouvir a palavra e sair daqui, for fazer coisas, você vai se esquecer da palavra. Quantas vezes o pastor fala, nós ouvimos, nos emocionamos, a palavra fala conosco, tomamos posição diante de Deus, mas começamos a fazer um monte de coisas na vida e esquecemos daquela palavra que Deus falou conosco. E Deus fala conosco do seu amor através da sua palavra. Jesus diz que os verdadeiros amigos dele é aquele que ouve as palavras e obedece às palavras. Queridos, preste atenção. Tem muitas raposas e muitas raposinhas. A palavra raposa é a ideia de um animal astuto. Há uma astúcia na raposa. Ela age. Você já viu uma raposa? Não? Lá no sítio do meu avô, as raposas vinham comer ovo das galinhas. Elas entravam no galinheiro e comiam os ovos. Mas era muito sutil. Na madrugada, na calada da noite, ela vinha, tinham botado lá uma dúzia de ovos. Quando chegava lá no dia, não tinha um ovo, só estavam as cascas dos ovos. Quem que te lembra isso? Você planta baseado no amor de Deus, na sua vida, na sua família, e de repente vem a raposa, que não quer brincar, que veio para roubar, matar e destruir. Às vezes uma palavrinha, às vezes um problemão, e o problemão também já é uma raposa por si só, porque nós olhamos para o problemão, e o problemão nos cega. A gente fica tão centrado no problemão, e o problemão normalmente une as famílias. Uma família com problemão, ela fica em torno daquele problemão. Mas às vezes os probleminhas que o problemão causou vai matando a raiz. Vai matando a raiz, o jeito de falar. Na igreja, na relação de amor da igreja,
A disciplina só é para problemão. Que bom seria se na igreja nós fôssemos disciplinados por probleminhas, por raposinhas. Falou mal com o irmão? Gritou com o irmão? Gabinete do pastor Atílio. Porque sabe, dentro dessa família, esses probleminhas vão matando a família. Chega um momento que você não tem mais essa relação de amor, não tem mais esse sentimento, não tem mais esse desejo. Quantas pessoas que estavam aqui, foi matando a raiz com probleminhas pequenos não tratados, não identificados. A base do amor inicia-se na cruz com perdão. Perdão dos nossos pecados. Perdão das nossas mancadas. Perdão do nosso jeito grosseiro de ser. Dentro de casa, às vezes, fica tempos isso aí. Eu penso na vida de Davi como família. Um pai provedor. Um rei que dava provisões para o filho. Dava tudo o que os filhos precisavam. Só que as raposinhas dele era o relacionamento dos filhos que não eram tratados. Pai, mãe, tem problemas dentro da família que afastam os filhos, que afastam o marido da mulher. O marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Como? Se entregando por ela, dando tudo por ela. E os filhos? Há problemas que precisam ser tratados. Eu me lembro da minha mãe, moleque sem vergonha que fui, maloqueiro e sofredor, desde pequeno. Peguei um dia, minha mãe mandou comprar carne. Eu acho que eu já contei isso aqui na igreja, vou contar de novo. Mandou comprar carne moída. E aí eu peguei o dinheiro e fui comprar carne moída, mas eu era viciado em videogame, aqueles de bar, das maquininhas. River Raid, quem conhece? Pac-Man. Era da hora. Só que eu não tinha limites. Minha mãe me amava muito, me ama muito. Eu acredito que sempre me amou. Quando Deus, comparando o amor de mãe, Ele diz que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu olho para minha mãe e acho que é inviável. É inviável, que minha mãe ela lembra de mim sempre. Mas não é porque que você ama e você identifica uma raposinha que você não vai. Eu fui buscar carne moída, chegando lá, vamos imaginar, R$10, dá 5. Dá só 5, moço. Meio quilo, R$5. Saí do açougue, desembrulhei. Naquela época não tinha etiqueta não, era na caneta. Fui lá, peguei a caneta e pus R$10. Só que era só 5 de carne. Peguei 5, fui na máquina e arrebentei. Cheguei em casa, a gente pensa porque a mãe ama, a mãe é cega. Isso é mentira. Mãe não é cega, viu gente? Ela se faz de cega às vezes, por amor a você. E aí a minha mãe não se fez de cega, ela falou, aqui não tem R$10 de carne moída, não tem 1 quilo. Não mãe, comprei o açougueiro, 1 quilo. Não tem, não tem. Então vamos lá. Não vamos lá não precisa. Que negócio? A senhora não confia em mim? Já viu o filho mentiroso falando, você não confia em mim? Quando fala isso é porque tem boi na linha. Aí, fui no açougue com a minha mãe, morrendo de medo. Chego lá, a gente é inocente. Falei, o açougueiro que me atendeu foi ele. Apontei, ela foi lá, conversou com ele. E conversa vai, conversa vem, desembrulha. E aí ela vê que eu tinha, o preço estava do outro lado. Menti para ela.
E aí eu falei, agora estou perdido, mano. Agora não vai ter mais amor. Amor acabou agora. Mas amor disciplina. O amor identifica uma raposa na vida do filho, uma raposinha na vida do filho. E pai e mãe é como Deus, porque estão cuidando. Por isso que Deus também nos disciplina. Por isso que Deus também pega na nossa orelha, como minha mãe fez, pegou na minha orelha e foi até a minha casa, e era longe. Minha orelha... E eu pensei que isso já era o suficiente. Minha mãe é costureira, gente. Tem umas correias da máquina. Quem já apanhou de correia de máquina de costura? Já, irmão? Dói. Minha mãe pegou aquela correia, mas bateu, ficou marcado. Hoje eu falo com gosto isso, eu falo com gosto, graças a Deus. Porque aquela raposinha ia tirar minha dignidade. Aquela raposinha podia acabar com o meu caráter. Eu podia me tornar um bandidão. Mas minha mãe me corrigiu. Graças a Deus que minha mãe me corrigiu. Por que ela me corrigiu? Porque ela me ama. Quem ama fica identificando quais são as raposas e as raposinhas. Salomão está falando isso. Nós nos amamos. Nós temos uma relação de amor. Vamos identificar amor. Fico pensando Salomão dizendo: Sulamita, vamos identificar. Vamos, meu bem, meu amor, minha linda, minha princesa. Vamos ver o que está atrapalhando na nossa casa. O que vai atrapalhar na nossa família. Já vamos ver desde agora. Meu querido, eu queria que você pensasse também na sua família. Você é um cristão. Muitas coisas que acontecem no nosso relacionamento familiar são raposinhas da indiferença. Da mesma maneira que Cristo amou as nossas vidas, se entregando por nós. Nós entendemos esse amor, mas nós sabemos que Ele é nosso. Meu amado, meu Jesus. Mas chega um momento que a gente começa a ter uma relação sem se importar com o noivo. Nós somos uma noiva que muitas vezes não estamos nem pensando no noivo. Temos uma relação de vai e vem, sem pensar no noivo. Trazendo isso para dentro de casa. Já viu aquele marido que deu o horário 6 horas da tarde? E ele olha, e ele tem que ir para a casa dele. E aí ele começa a pensar: eu quero atrasar para chegar em casa. Eu chego 7h30, eu vou chegar 9 da noite. Porque muitas raposinhas já comeram a raiz e ele não tem mais prazer de estar com a sua própria esposa. Ele não tem prazer mais de estar com a sua própria família. E eu não estou falando de gente do mundo, eu estou falando de gente da igreja. Por problemas às vezes, por raposinhas. Raposas e raposinhas, apanhem as raposas. Identifique. O texto diz apanhe, não é pegue só e coloque na sua casa e dê leitinho para as raposas, não. A ideia do texto é identifique as raposas, alegoricamente, e mate, elimine. A raposa é uma praga, que na hora que está dando fruto, que vai dar os frutos, que você trabalhou para dar os frutos, ela vem e devasta a vinha. Acaba com a plantação. Acaba com a família.